Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula 20 de Introdução à Programação nós continuaremos a falar sobre arranjos. Nós já aprendemos nas últimas aulas como criar arranjos de duas formas, como atribuir valores a seus elementos e a consultar esses valores. Mas se nós desejarmos copiar um arranjo inteiro dentro de outro, como que nós faremos? Então, uma primeira tentativa, criamos aqui dois arranjos A1 e A2, usando alocação dinâmica de memória. Populamos o primeiro arranjo, colocamos informações dentro de cada um dos elementos do primeiro arranjo, e daí tentamos fazer essa igualdade, essa atribuição de A2 recebe A1. E em seguida vamos pedir para que sejam impressos todos os elementos de A1 e todos os elementos de A2. Ao executar, de fato, o que será impresso será o valor que foi atribuído a A1 e a A2, os valores que foram atribuídos. Parece ter funcionado, mas é bom prestarmos atenção. O que faremos agora? Nessa nova linha de código fará uma atribuição no elemento índice 3 do arranjo A1, no quarto elemento do arranjo A1, lembrando que os elementos dos arranjos começam no índice 0 e vão até o índice n-1, onde n é o tamanho do arranjo. Então vamos mudar o valor do elemento do índice 3 do arranjo A1, que valia 3 na atribuição inicial, e agora vai estar valendo 9. Ao pedirmos para imprimir os valores dos elementos do arranjo A1 e A2, o que acontecerá é que a impressão, tanto usando como base o arranjo A1 como o arranjo A2, imprimirá os mesmos valores, como se tivéssemos modificado o valor 9 não só num arranjo, mas no outro também, sendo que a modificação foi feita depois dessa nossa primeira tentativa de cópia. Isso quer dizer que algo aconteceu errado aí na nossa cópia, ela não ocorreu da maneira que poderíamos imaginar, de copiar todos os elementos de um arranjo para dentro do outro arranjo. E vamos olhar a memória para entender por que essa primeira tentativa de cópia não funcionou da maneira que poderíamos estar imaginando. Então, criamos o arranjo A1, criamos a variável A1 do tipo ponteiro para inteiro, e o malloc alocou memória para 4 inteiros, e a variável A1 ela está apontando, o conteúdo dela é o endereço de memória onde fica o nosso arranjo, a memória que foi alocada para o nosso arranjo. O conteúdo dela nesse exemplo é 0xFF5, que é justamente o endereço que foi retornado pela função malloc. Ao alocarmos criarmos a variável A2 e alocarmos memória para o arranjo, criamos aqui a nossa nova variável, que recebe o endereço resultante da execução da função malloc. Então temos aqui os nossos dois arranjos. Em seguida, fazemos um for que para x valendo de 0 até 3, enquanto x menor do que 4, colocamos em cada posição do nosso arranjo A1 o próprio valor de x. Então na posição 0 colocamos 0, na posição 1, na 2, 2 e na 3, 3. Na linha seguinte, que fazemos a atribuição de A2 recebe A1, o que vai estar acontecendo? Antes de mudarmos de slide, vamos destacar aqui qual que é o conteúdo de A1 e de A2. Apesar de falarmos que A1 e A2 são arranjos, o tipo de variável é ponteiro para inteiro. Então, o que é guardado dentro da variável, qual que é o conteúdo da variável propriamente dita, é o endereço onde está o nosso arranjo. Então, quando escrevemos aqui A2 recebe A1, a atribuição que vai ser feita é do endereço. Nós copiamos o endereço que estava guardado dentro da variável A1 para dentro da variável A2. Isso significa o quê? Que tanto A1 quanto A2 estão apontando, estão referenciando o mesmo arranjo que aquele que nós havíamos populado com os dados, o arranjo que a gente estava chamando de A1. Então não é que a gente copiou os elementos do arranjo A1 para dentro do arranjo que era apontado ou referenciado por A2. O que a gente fez foi pedir que essas duas variáveis que são do tipo referência apontassem para o mesmo arranjo. E notem que agora ninguém mais tem referência para o arranjo A2. Tudo que é alocado com o malloc, com a função malloc, a função retorna o endereço dessa memória para a gente, e a gente tem que guardar em algum lugar para poder acessar. Não tem uma variável
específica que corresponde àquela posição de memória. A partir do momento que nós apagamos o valor que estava em A2 e substituímos por outro valor, ninguém mais está apontando, referenciando o arranjo que nós chamamos inicialmente aí de arranjo A2, esse espaço de memória aqui, cujo endereço é 0x02A. E na linha seguinte, né, ao realizarmos a atribuição de A1 índice 3 recebe 9, nós somos lá na memória apontada por A1, índice 3 é esse elemento do arranjo, colocamos o valor 9 nesse lugar, né? O cálculo que o compilador faz desloca 3 elementos, né? Índice 3 elementos de 4 bytes, no caso, que é o tamanho de um inteiro, a partir do endereço inicial do nosso arranjo, então vai parar nessa posição e faz a atribuição do valor 9 nessa posição. Então modificamos aí o valor do arranjo apontado por A1, e já que o arranjo apontado por A2 é o mesmo arranjo, né, quando pedimos para imprimir todos os elementos, tanto referenciados por A1 quanto por A2, vamos imprimir os mesmos elementos, os mesmos valores serão impressos, né? Então a gente não copiou os elementos de A1 e A2, e sim pediu que A2 também fizesse referência ao mesmo arranjo referenciado por A1. Então, né, como foi observado, se o objetivo era criar uma cópia do arranjo A1 em A2, isso não foi feito dessa forma, né, com essa atribuição A2 recebe A1. O que a gente precisa fazer para realizar essa cópia é realmente copiar elemento a elemento. Então, termo a termo, elemento a elemento do nosso arranjo. Então, precisaríamos criar um laço, passando por todos os elementos do arranjo e copiando o elemento da respectiva posição do arranjo A1 na posição do arranjo A2, né? Então, com x valendo de 0 até 3, copia o elemento índice 0 do arranjo apontado por A1, né, do arranjo referenciado por A1, no arranjo referenciado por A2. E agora sim, né, temos uma cópia dos elementos de A1 em A2, e ao modificarmos um elemento de A1, só modificaremos o elemento de A1, o elemento de A2 continuará com o seu valor, né? Então a gente faz essa atribuição aí usando os índices do nosso arranjo, posição por posição, e como foi dito, né, a modificação do elemento índice 3, ou seja, do quarto elemento do arranjo apontado por A1, não muda em nada o valor do quarto elemento apontado por A2, né, que está no arranjo A2, porque agora de fato há duas cópias diferentes na memória do arranjo A1 e do arranjo A2, e a modificação em uma delas não afeta a outra. Vamos agora olhar aqui o código que foi implementado para calcular o preço médio dos preços dos materiais da piscina, né? A gente tem o nosso arranjo preços, que nós implementamos nas últimas aulas, e para calcular a média a gente pode usar um laço, né, que faz o quê? Né? A gente criou uma variável média auxiliar. No nosso laço a gente passa por todos os elementos do arranjo preços, que são 4 elementos, somamos esse valor na variável média. Então inicialmente a variável média, na verdade, ela está acumulando esses valores, então está somando 1.500 com 1.100, com 750 e com 500. E por fim, né, fora do laço, nós dividimos média por 4, que daí sim teremos o preço médio dos nossos produtos e pedimos para imprimir, né, o preço médio para cada tipo de material da nossa piscina. Esse código está dentro da nossa função main. A gente poderia implementar numa função à parte, então sempre que precisássemos calcular a média de um arranjo, nós poderíamos chamar essa função, não precisaríamos ficar repetindo esse código aqui dentro da função main, né? Então vamos fazer uma função à parte. A função que tem esse propósito está sendo exibida aqui, né? Ela chama média. O retorno dela vai ser do tipo double, que vai ser justamente o valor da média, e ela recebe como parâmetro uma referência a double, né, uma variável do tipo ponteiro para double, que é justamente o tipo de variável que nós criamos para apontar para um arranjo de doubles, né, guardar referência desse arranjo, por exemplo, alocado pela função malloc. Então guarda esse endereço, né, o endereço que foi retornado pela função malloc. Então a gente pode passar esse endereço como parâmetro e daí utilizar
essa função para varrer esses elementos, né, somar os valores desses elementos para calcular a média, como havíamos feito dentro da função main, mas agora a gente tem uma função auxiliar à parte que pode ser chamada para isso, recebendo inclusive diferentes arranjos como parâmetro e calculando a média dos valores desses arranjos. Né? Então, como foi destacado, né, os arranjos podem ser passados como parâmetro, dessa forma, né, passando a referência, o endereço de memória que aponta para eles. E aqui só um cuidado, essa função média que acabamos de desenvolver, ela assume que o arranjo tem tamanho fixo de 4 posições, né? Tem o número 4 aqui, tanto para percorrer cada um dos elementos do arranjo, né? Então a gente vai do 0, o i valendo 0 enquanto for menor do que 4, então 0, 1, 2 e 3. E a resposta, né, que é o valor da média, é a soma dos valores dividido por 4, então essa função está assumindo que os arranjos passados como parâmetro têm tamanho 4. Numa aula futura nós vamos aprender a deixar isso um pouquinho mais geral, né? A gente vai ter um parâmetro adicional falando o tamanho do arranjo, e com isso a gente consegue calcular a média para arranjos de diferentes tamanhos. Mas essa implementação que está aqui está assumindo que os nossos arranjos têm tamanho 4. E como que funciona, né, a execução quando nós passamos um arranjo como parâmetro, né? Então temos a nossa função main, omiti aqui o código, né, que cria o arranjo preços, e em seguida só está sendo exibida aqui na função main a chamada função média preços, que é essa função que a gente acabou de implementar, que recebe justamente a referência do arranjo preços para calcular a média, né? Então, só lembrando, né, dentro da função main a gente tinha criado o nosso arranjo preços, isso já tinha sido mostrado anteriormente, e essa variável, né, preços, é do tipo referência para double, e o que ela tem é o endereço de memória para o qual nós alocamos o valor, o espaço de memória, na verdade, para 4 doubles, e colocamos os valores 1500, 1100, 650 e 500 dentro desse arranjo. Ao chamarmos a função média, a primeira coisa que é feita é o casamento de parâmetros, né? Então a gente tem um parâmetro chamado arranjo lá na função média, que vai receber o quê? Vai receber o conteúdo da variável preços. A variável preços, o que ela tem é a referência de memória, o endereço de memória onde está o arranjo. Então o que vai ser copiado para dentro da variável arranjo é justamente esse endereço, que é 0xFF5. Então ao executarmos isso, né, temos aqui as três variáveis da nossa função média, e a variável arranjo vai receber justamente o valor aqui da variável preços. Então o que a gente está copiando é justamente o endereço de memória. E aqui é importante atentar que o que está acontecendo é que as duas variáveis, tanto arranjo quanto preços, estão apontando para a mesma posição de memória, para o mesmo arranjo. Então, se por acaso dentro da função média nós modificarmos o valor de um dos elementos do arranjo, o que vai ser modificado é o conteúdo da memória do próprio arranjo, né, dessa memória. Só existe uma cópia do arranjo na memória. Então, se realizarmos alguma modificação no valor dos seus elementos dentro da função média, que é algo que a gente não está fazendo aqui nessa implementação, a gente estaria modificando o preço do próprio arranjo original. Então temos que atentar a isso, né? Sempre que passamos aí o endereço de um arranjo como parâmetro para uma função, é importante saber que a gente não está fazendo uma cópia desse arranjo, e sim estamos passando uma referência para o arranjo original. Modificações feitas dentro da função vão afetar, obviamente, o arranjo original. A essa passagem de parâmetro, né, que a gente passa uma referência de memória, um endereço de memória como parâmetro, isso permite que a função não só consulte os dados originais, que é o que está sendo feito pela função média, mas ela poderia também modificar esses dados, que é algo que não está sendo feito nessa implementação. A gente chama isso de passagem de parâmetro por referência, né? A gente passa um endereço de memória, uma referência ao dado original. Basicamente, a gente trata dois tipos de passagem de parâmetros. Uma que a gente chama por valor, que é que a gente, por exemplo, passa um inteiro como parâmetro, né? Então é uma cópia do valor daquele inteiro
é passada para a função e a função usa esse inteiro da forma que quiser, mas se ela modificar o valor do inteiro, ela vai estar modificando o valor da variável local, né, do parâmetro, e não o valor do inteiro original. E tem essa outra passagem que a gente aprendeu hoje, que é por referência, que a gente passa a referência de memória a um certo dado. Então, se a gente, dentro da função, modificarmos esse dado, né, formos até essa referência, até esse endereço e modificarmos seu conteúdo, vamos estar modificando o dado original. Vale destacar que sempre que a gente passa um parâmetro, independente, né, dessa passagem por valor ou por referência, o que a gente está copiando é copiando o valor da variável que está sendo passada. A diferença entre essas duas passagens é que na da esquerda, né, na por valor, a variável que está sendo copiada, o que ela contém é um valor, é um inteiro, é um tipo simples de dado, pode ser um caractere, enfim, qualquer tipo que a gente vai ver aí ao longo do semestre. Já por referência, o que está sendo copiado é o conteúdo da variável também, mas o que essa variável guarda em seu conteúdo é uma referência de memória, né? Então, a passagem de parâmetro sempre copia a variável que está sendo passada para o parâmetro da função. A diferença é se essa variável ela tem um dado simples aí, ou ela tem uma referência de memória, né? Um endereço de memória. Então, justamente o que foi comentado, né, na passagem por valor, esse conteúdo representa o valor para alguma variável, por exemplo, um número inteiro, um double, um float. Por referência, o valor representa uma referência a uma dada memória. E a atenção que precisa ser tomada, e às vezes é proposital, então a gente tem que escolher qual das duas situações vamos estar usando durante a implementação, dependendo do que estamos fazendo, né? Na passagem por valor, fazemos uma cópia da variável que, por exemplo, representa um inteiro. Se modificarmos essa cópia, o valor original da variável inteira não vai ser modificado, só da cópia dela, só do parâmetro que está na função. Por referência, ao modificarmos a região da memória apontada por essa referência, estaremos aí modificando o dado original. Inclusive, para várias implementações que iremos fazer, a gente deseja de fato modificar o dado original. A função é chamada para fazer uma transformação num dado original, e por isso a gente precisa passar por referência. Com isso, encerramos aí a nossa aula número 20.